Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas. Lembrando que hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2020. São exatamente, ou melhor, faltam 21 minutos para as 11 horas deste dia. Bom, eu quero falar aqui sobre umas comparações, umas indicações, uns comentários que o irmão Cruz fez no seu canal do YouTube, outro dia no seu vídeo, claro. Foram comentários que eu apanhei para mim, para o meu enlevo espiritual, para o meu aprendizado, e achei muito interessante e muito instrutivo tudo quanto ele falou. Quero parabenizá-lo por isso e aproveitar o ensejo para usar dele algumas frases que ele falou e que eu achei muito importante repetir para vocês. Um dos textos bíblicos que ele falou foi o seguinte, foi em Provérbios 14, em número 27, que ele disse: o temor do Senhor é uma fonte de vida. O temor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. E adiante, tem no versículo 30, o salmista, o provérbio nos chama a atenção para a nossa própria saúde vital, do nosso próprio corpo e da nossa alma, que diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Esse versículo eu extraí aqui da Bíblia, baseado no que eu vi o irmão Cruz, Rodrigo Cruz, falar. Ele falou sobre inveja, sobre dissensão entre irmãos. Ele falou sobre o ciúme, porque realmente existe muito ciúme entre os filhos de Deus. O irmão Cruz falou sobre esse amontoado de igrejas que se abrem umas ao lado das outras, em frente umas das outras, que são inspiração demoníaca. Esse amontoado de igrejas abertas por dissensão de irmãos que frequentavam outros tipos de igreja, outras igrejas, é obra do Satanás, disse o irmão Rodrigo Cruz. Em parte eu concordo com ele, porque na verdade essas derivações de igreja são realmente abertas por pessoas, por pastores que por um motivo ou outro deixam sua igreja de origem e querem montar sua própria igreja, porque não concordam com as ideias do pastor na qual eles frequentavam antes. Porque o nosso pensamento, irmãos, é um universo. Cada universo com seu mundo. Assim é a cabeça de cada um de nós. A igreja, como o irmão pastor falou, ele se referiu-se aos 300 de Gideão, né, que saíram, não sei se foi Gideão mesmo,
que saíram para a guerra em torno de 32 mil membros. 32 mil membros que foram para a guerra, mas somente 300 foram escolhidos por Deus para enfrentar aquela guerra. Vejam só, de 32 mil pessoas, o restante voltaram, só ficaram 300 que eram aprovados por Deus para essa guerra. E Gideão foi e venceu a guerra só com esses 300, porque eram fiéis a Deus. Entendeu? Porque obedeciam às ordens do Todo-Poderoso. Então o irmão pastor falou isso, o irmão Rodrigo Cruz, e eu concordo plenamente. E ele disse ainda, que adianta uma igreja ter 32 mil membros, o pastor olhar do púlpito e ver aquela grandiosidade de tanta gente, com 32 mil pessoas. Nem todos ali servem a Deus como Ele quer. Somente 300, possivelmente, obedecem ao Criador, são fiéis ao Criador. E se são fiéis ao Criador, certamente são fiéis e respeitam um ao outro. Porque, como o irmão disse, há igrejas, mesmo que estejam uma em frente à outra, um ao lado da outra, os irmãos não se saúdam como devem, viram o rosto quando passam por si, por outros. Isso é o que? É inveja, é ciúme. O irmão falou que não adianta a mulher se vestir até aos pés, usar uma saia até aos pés, o homem usar uma gravata e um terno e usar uma Bíblia, sair por aqui sem ter amor no seu coração. Entendeu? É verdade. Onde encontra, mal se consegue saudar o outro irmão, e principalmente se ele for de outra denominação diferente. Por exemplo, a Assembleia com Testemunha de Jeová. A Assembleia quer ser a melhor de todas. Os assembleístas querem ser o melhor de todos. Não sabe que aqueles que não são da Assembleia estão trabalhando exatamente para o Cristo Jesus, para o Deus Todo-Poderoso. E só quem pode os julgar é o Deus da glória. Existe essa dissensão entre todos os irmãos da igreja evangélica. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Porque deveria haver união entre os irmãos, entre aqueles que levam a palavra de Deus, entre aqueles que frequentam a igreja, que ensinam que Deus, que Jesus é o Salvador, que existe uma salvação para a alma de cada pessoa, havendo essa dissensão entre eles. Eu concordo plenamente em tudo quanto o irmão Rodrigo Cruz falou, porque é uma verdade. Eu também já tinha observado isso bem antes de ouvir irmão falar sobre inveja, sobre crentes que se destacam uns dos outros. E certa vez num vídeo eu falei sobre irmãos que querem ser melhor do que os outros, que acham que a sua igreja, a doutrina da sua igreja é superior, é a melhor, é a mais indicada do que a do outro. Não convém, irmãos. Você discutir com outro irmão de uma igreja diferente é dissensão na hora. Não vão se entender nunca, porque um guarda o sábado, o outro não guarda o sábado. Um come tudo que quer comer e o outro não come. Então não precisa essa discussão, porque se você for discutir isso, o Evangelho, com outros crentes de denominações diferentes, vocês vão gerar uma confusão tão grande e vão glorificar o Satanás, que é isso que ele quer. Então, querem divulgar o Evangelho? Divulgue para os católicos e com sabedoria. Divulgue com sabedoria, mas com intrepidez, para que eles fiquem sabendo a verdade. Mas discutir entre irmãos crentes de denominações diferentes é estar perdendo tempo, alegrando Satanás e irritando ao Criador. Quem quiser guardar seu sábado, guarde, que não faz mal nem bem. Quem quiser
dar glória a Deus dentro da igreja, ou se manter calado, que dê glória, que se mantenha calado em silêncio, porque tudo faz parte, tudo contribui para o reino de Deus. É isso, meus irmãos. Então não saia de suas casas com esse espírito de dissensão, porque não leva a nada. Não leva a nada. Só leva realmente à discórdia, à desobediência. Porque já havia isso, ciúme, contenda. Ciúme gera contenda. Já havia isso nos tempos de que Paulo observou nos Coríntios. Que um dizia que era de Paulo, outro que era de Timóteo, outro que era de Apolo, outro que era de Demétrio, e assim por diante. Foi preciso que Paulo saísse e fosse lá levar essa palavra e dividir esse povo, fazê-los crer que todos trabalhavam para o mesmo Senhor, que era o Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, vamos citar aqui um personagem muito conhecido aqui no nosso meio, que é o Silvio Santos. O senhor Silvio Santos Abravanel tem a sua empresa SBT. Ele tem muitos funcionários, cada um tem o seu posto, o seu lugar. Então, por que vamos discutir que o posto, que a posição que o Silvio Santos deu a um é melhor do que o outro? Vamos falar do Silvio Santos de uma maneira e falar do Silvio Santos de outra. Não, falem tudo, mas fale aquilo que ele realmente é. O seu patrão. Assim é o Deus Todo-Poderoso. Você fala que é de fulano, você fala que é de Beltrano, você deve fazer isso, você não deve fazer porque quem está certo é a sua doutrina, a doutrina do irmão está errada. Errado está você ficar discutindo esse assunto com outros irmãos que pensam como você. Se bem que tem muitos irmãos por aí, graças a Deus, que não pensam dessa maneira. Eles ficam apenas dentro da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ele apenas escuta, ouve o que dizem, sem dizer nada, porque é um homem sábio. Ele sabe usar a palavra de Deus no momento certo. Então, irmãos, não se iludam, não fiquem com inveja um do outro, não fiquem com dissensão, porque só gera isso mesmo. Porque todos vocês, todos nós, trabalhamos com a só finalidade: ganhar almas para o reino de Deus. Certa vez, Jesus ia com os discípulos e um deles disse: Senhor, preste atenção, olha, nós passamos por ali e vimos umas pessoas falando no teu nome, mas não nos acompanha, não nos segue. Jesus voltou-se com aquela calma dele e disse: deixai, porque quem não é por nós é contra nós. Vocês entenderam isso? Se aquela pessoa, aquele homem estava falando sobre o reino de Deus, mas não seguia Jesus, não tinha a menor importância, ele estava trabalhando para o reino do Pai dele, do Senhor Jesus. E Jesus respondeu sabiamente: deixai-o, porque quem não é por nós é contra nós. Então é assim a palavra de Deus. Portanto, como o irmão Rodrigo Cruz disse, não é o vestido batendo no pé, o homem de paletó e gravata, de Bíblia na mão, que faz o crente, não. É a obediência. E nisso eu concordo plenamente e dou meu louvor ao Senhor, ao seu pastor Rodrigo Cruz. Compreendeu? Porque, na verdade, ele sabe o que está dizendo, tudo que ele extrai é da Bíblia Sagrada. Assim como eu aprendi dele, estou passando para vocês, vocês podem aprender também. Não é verdade? E eu vou ficando por aqui, pedindo a Deus que os abençoe e façam como muitos fazem. Não esqueçam de dar um like. Não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de fazer uma subscrição, não esqueça de acionar o sininho, não esqueça de compartilhar este vídeo, porque é importante para você, para mim e para muitas pessoas. Isso é uma contribuição espiritual que vocês estão dando essa ajuda para mim, José Paulo de Barros. Pois eu agradeço a vocês a atenção, lembrando que Deus os abençoe, Deus fica com todos vocês e os abençoe. Hoje, amanhã e sempre.